Das sombras do Palácio Nacional. Até as trincheiras lamacentas da política. Isso é a pocilga, o chiqueiro da política porcalhona. Saudações, meus porquinhos, bem-vindos à Pocilga. Favorita, onde tiramos o lixo que os políticos querem nos vender como perfume. Esta é mais uma edição deste humilde cantinho onde a imundície política se sente em casa. Segurem as calças, porque hoje a sujeira no Senado foi antológica. Acontece que os pastores do rebanho legislativo decidiram nos dar uma aula magna de como fazer bagunça e circo sem precisar de lona. Entrem, sacudam os sapatos, porque aqui a sujeira já vem de fábrica. No roteiro, quem vos fala é seu porco de desconfiança, aquele que não se cala nem debaixo d'água parada, Luiz Berman, reportando. Diretamente do coração deste chiqueiro, hoje trago para vocês um banquete de traições, trapalhadas e aquele cheiro de derrota que tanto gostamos de sentir no ar nacional. Vamos comecemos pelo chiqueiro, principalmente no H de hipócrita. No Senado da República, armou-se a maior confusão com a tão falada reforma eleitoral. Vejam como é esse chiqueiro, tudo decidido por voto de mão levantada, porque voto nominal cansa e exige usar os neurônios. Os senhores senadores decidiram jogar no lixo o brinquedinho da reforma ao artigo 35 para a senhora que comanda o Palácio Nacional. Ou seja, aquele capricho de antecipar a revogação de mandato para 2027 só para sair na foto. Enquanto o povo vota para deputados e governadores, pois não que não vai rolar, que a dona vai ter que aguentar. Até 2028 faltava mais essa. E quem vocês acham que foram os valentes, os heróis? É modo de dizer, claro, que se colocaram entre Cláudia e sua eterna turnê eleitoral. Como já tinha dito aqui, nada mais, nada menos do que suas amigas. Partido do Trabalho. Sim, esses parasitas que normalmente só servem para fazer volume e receber seus privilégios, decidiram se fazer de dignos, também é modo de dizer. O PT apresentou uma ressalva para suprimir as modificações a esse artigo do projeto de decreto. Portanto, este artigo não será objeto de votação nominal em particular dos artigos reservados, conforme indica a ressalva. Toma essa, Xaxixi, na sua cara, o PT, o mesmo que deve sua existência ao Morena, disse: agora não, senhorzinho, fica para a próxima. A razão é que o PT expressou seu desacordo com o fato de a Prezi Chaches fazer campanha durante o processo eleitoral de 2027, como era sua óbvia e nada escondida intenção. Nossa, descobriram a pólvora, como se a gente não soubesse que todo esse teatro era para que Cláudia aparecesse na cédula. Barrientos, com o que resta da oposição e de quebra, ainda desse uma forcinha para os seus candidatos. Mas o melhor é ouvir o discurso hipócrita com que embrulharam esse bolo de merda. A senadora Lisete Sanches subiu à tribuna com uma cara de "não fui eu", que nem a mãe dela acredita, para afirmar que seu partido apoia o fortalecimento da participação do povo. Não brinca, escutem essa pérola, porque nós não viemos defender privilégios, viemos aprofundar a democracia. Sim, aprofundar a democracia ou aprofundar o próprio poço de impunidade, que no fim das contas é a mesma coisa. E a senadora continuou com esse tom de irmã da caridade política. Nossa reserva propõe eliminar totalmente o artigo 35 desse parecer, para que a revogação de mandato seja mantida nos termos vigentes da Constituição e preserve sua natureza democrática. Meus tanatos suínos? Mas depois continuou. Não se trata de enfraquecer a participação cidadã, trata-se de protegê-la, de garantir a estabilidade democrática do país diante de pressões externas ou tensões internas que pretendam distorcer os mecanismos de participação cidadã. Tradução para quem não fala, o idioma marrano. Não queremos que a chefe roube toda a cena em 27 e nos deixe sem nada, nós, os pequenos parasitas. Mas esperem que isso vai ficar ainda melhor.
Quando o PT jogou a bomba, quem estava lá aplaudindo como focas retardadas? A oposição ou o que restou dela? A bancada do PAN, que normalmente só serve para passar vergonha alheia, saiu para comemorar a decisão de seus inimigos odiados. A senadora Mayuli Latifa Martinez disse que a pretendida revogação de mandato, e cito literalmente, é uma armadilha e cinismo, porque permite à presidenta fazer campanha, pedir votos a seu favor, ao mesmo tempo em que se desenvolve o processo das eleições simultâneas em 2027, que mente brilhante. Claro que é uma armadilha, dona Mayuli, mas vocês não fizeram nada para pará-la. Quem fez isso foi o próprio PT. Vocês são uma piada, sério mesmo. E não podia faltar Clemente Castanheda, coordenador de mobilidade do Movimento Cidadão, partido que quer ser a nova opção, mas tem o mesmo cheiro de sempre. Rejeitou o plano B porque não tem nenhum impacto positivo na vida pública dos mexicanos. Lembrou que antes as reformas eleitorais buscavam nivelar o campo de jogo e hoje o que esse parecer pretende é tornar constitucional a desigualdade em benefício do partido governante. Pois é claro, idiota, em que mundo você vive? Desde quando vocês se importam com a equidade, se não é para chorar quando perdem, porcos chorões? No final das contas, com um placar de 87 votos a favor e 41 porquinhos chorões contra, foi aprovada apenas uma parte do tão falado Plano B. E o que foi que ficou? As obras, o que está relacionado à eliminação de privilégios, que é a palavra mágica para fazer o povo aplaudir. Corte orçamentário para os congressos locais, o limite de 15 vereadores por município. Vocês vão ver como eles inventam a eliminação de benefícios nos órgãos eleitorais e o ajuste de salários para todos os funcionários. Que consolo, cortam um pouquinho da gordura, mas a carne boa. O controle político continua intacto. Todo órgão público, federal, estadual, municipal e das prefeituras da Cidade do México também deverá ajustar as remunerações de seus servidores públicos. A minuta já foi para a Câmara dos Deputados, onde certamente o rebanho legislativo vai aplaudir sem ler, como sempre. E claro, não podia faltar a reação da protagonista dessa bagunça, a gerente interina do Palácio Nacional, Cláudia Sheinbaum. O que disse nossa amada líder diante da rebelião de seus mascotes? Ela apareceu com seu tom de bronca de professora do ensino fundamental, alegando que os partidos temiam que ela aparecesse na cédula na próxima eleição de 2027. E fala sério, não é de se queimar a língua? Essa senhora tem um ego tão grande como se as pessoas estivessem desesperadas para votar nela de novo. E aí ela solta a cereja do bolo, dizendo que não faria campanha a favor de nenhum partido. Hoje ela só está se exibindo. Ah, claro, e a água molha. Quem é que acredita nessa história? Enfim, a Clau, bem ao seu estilo passivo-agressivo, pediu para as pessoas avaliarem sobre o ser nos votos emitidos pelos partidos políticos. É uma forma elegante de dizer: vejam quem são os traidores, os que não me obedecem. E embora tenha dito que isso não significa, por enquanto, um rompimento com seu aliado, a crítica foi diretamente ao PT. Ele disse que o Partido do Trabalho não acompanhou completamente o plano B da reforma eleitoral e pressionou para eliminar o artigo sobre a revogação de mandato. Eu acho que é ruim para o país que não tenha sido aprovado, comentou. Coitado do país. Vai acabar porque Cláudia não pode sair na foto do dia 27. Não exagera, senhora, mas não se preocupem. A chefe se consolou rápido. Na opinião dela, disse que o principal da reforma eleitoral foi aprovado: diminuir privilégios. É ótimo, desde a padronização dos salários dos conselheiros do INE até a imposição de um limite no número de vereadores. Entre outras coisas que só servem para que os bajuladores oficiais se sintam vingados. É isso aí, meus porquinhos. Se vocês achavam que a comédia nacional já não podia nos dar capítulos melhores, era só terem prestado atenção ontem no Senado. Esse recinto honrado, onde a dignidade vai para morrer e os favores são pagos em dinheiro vivo ou em impunidade. Finalmente, o novíssimo Plano B, com sua revogação de mandato para 2027,
Essa aberração gerada nas entranhas do poder, que pretendia dar o golpe final no pouco que resta de democracia, acabou sendo esquecida. E o irônico é que não foi porque a oposição finalmente acordou do seu coma induzido. De jeito nenhum. Esses estão mais perdidos que vegetariano em churrasco. A piada se conta sozinha. O barco deles está afundando porque os ratos internos, aqueles que chamam de aliados, decidiram que o queijo já não está tão gostoso assim. Cláudia, nossa brilhante guia rumo ao precipício, achava que tinha o curral bem controlado. Passaria fácil, diziam, é só uma formalidade, balbuciavam os puxa-sacos de sempre. Mas, ó surpresa, o Partido do Trabalho, esses revolucionários de cafeteria, que vivem das migalhas que o patrão joga, mostraram os dentes. Fica claro pra gente que as rêmoras do Partido Vermelho Amarelo, que até são meio bobos, mas são ainda mais ambiciosos. Eles perceberam que se ela ficasse com todos os holofotes, para eles, com um pouco de sorte, sobrariam as sobras das sobras. Mas era mais provável que nem isso. E foi aí que o amor pelo projeto acabou e começou o quanto sobra para mim. O que vimos no Senado não foi um debate legislativo, foi uma sessão de emergência em um hospital de guerra. Incompetência de primeira qualidade. Se um governo que se orgulha de ter maioria absoluta e o apoio do povo não consegue nem convencer seus próprios capachos a votar numa reforma que eles mesmos escreveram. Não estamos diante de um fato menor, estamos diante de um sinal de fraqueza tão grande que pode ser visto da lua. Na política, o controle é tudo, e hoje Cláudia mostrou que tem o mesmo controle sobre seu bloco que um gato sobre uma matilha de cães famintos. Além disso, fica confirmado mais uma vez que ninguém a respeita e ninguém gosta dela, e não estou falando de gostar emocionalmente. Isso deixem para o senhor Largo Tarriba, o marido dela, porque olha, tem que ter estômago para aguentar uma jararaca dessas. Mas não, eu me refiro a que ninguém gosta dela, nem dentro do partido, nem na presidência. E claro, como o golpe doeu, já vieram com a narrativa malabarista deles. A revogação não foi aprovada, mas não tem problema, dizem eles, com aquele sorrisinho cínico que praticam na frente do espelho. Faz parte do processo, não é culpa nossa. Por favor, conta essa para outro, porque essa não cola. Quando você justifica o fracasso, é porque já sente o cheiro do próximo cadáver debaixo do tapete. O fato é que eles ficaram expostos, mostraram que não existe essa união toda que tanto falam e que o medo de 2027 já está subindo pelas costas deles. Não é só uma reforma que caiu, é o primeiro grande aviso de que o segundo andar da transformação tem alicerces de biscoito e que os aliados estão prontos para pular do barco assim que perceberem que a água está chegando no pescoço. E não é para menos nesse México surrealista, onde os mortos ressuscitam para votar e os vivos morrem de rir ou de medo. Receitaram para nós uma nova versão da Paixão de Cristo, mas sem a parte da redenção. A propósito dessas próximas datas da Semana Santa, temos a Chacha do Bem-Estar, que decidiu que seu esporte nacional é aplaudir o Messias de Macuspana. É o estilo Pôncio Pilatos, que já fez da bacia de água seu acessório favorito. No Mañanera. Houve violência. Eu não fui. Perguntem à promotoria. A reforma caiu? Eu não ordenei nada, só fiz sugestões. O Mencho escapou ou morreu de susto. Perguntem ao Harfouch ou ao general Trevilla, porque eu só vim aqui ler o roteiro que deixaram na minha gaveta. Quem era a mulher do quem? Varanda no palácio? Ah, por que não falam do 68 do Garcia do Luna, do Salinas, do Cedillo, do Calderón, do Peña Nieto? É impressionante ver como a cadeira presidencial parece ter uma mola que a lança para longe de qualquer responsabilidade. Estamos diante de uma presidência ausente? Um holograma que só se materializa para defender o indefensável, o legado daquele que foi para a casa do caramba, para o seu sítio. Embora, nesse caso, seja o que mais me desperta ternura, se é que ainda resta algo disso neste coração de pedra. É ver a senhora brincando de ser Simão de Cirene. Lá vai ela, carregando a cruz do Messias tropical para que os malvados fariseus de Washington não levantem as saias do sexênio passado
Que sacrifício! Enquanto o país desmorona, ela está mais preocupada em mandar um grande presente para Cuba, sem se importar em entrar em mais conflito com os americanos. Prioridades, meus porquinhos, prioridades! Morena como partido já não existe, o que resta é uma casca vazia, onde nem mesmo a lealdade permanece. Se a ordem não vem diretamente de Palenque, no Congresso não se move nem uma mosca, ou vira uma verdadeira bagunça. A senhora manda reformas e os próprios aliados dela dizem que não. 2 vezes isso, nos tempos do priismo rançoso, aquele que todo mundo sente falta, mas ninguém admite, se chamava falta de coragem. Mas não, aqui nos dizem que é democracia. Faça-me o favor. É a exibição descarada de uma falta de poder que chega a dar vergonha alheia. Quem manda? O velho ditado de Calles nunca foi tão atual. Aqui mora o presidente, mas quem manda mora em frente, ou pelo menos manda pelo WhatsApp. O que nos deixa claro que até o velho Patas Mijadas a deixou à deriva, que a devorem viva! Enfim, meus porquinhos, é isso aí. O PT deu um chega pra lá, a xaxis, a oposição comemorou. Um gol que ela não fez e Cláudia saiu se fazendo de vítima. O chiqueiro está mais bagunçado do que nunca e a lama voa para todos os lados. Não desgrudem da tela porque isso está só começando. E aqui continuaremos cavando no lixo para que vocês não precisem fazer isso. Lembrem-se, na política, assim como no chiqueiro, quem não se suja é porque não morre. E aqui todos estão banhados no mesmo lamaçal. Seguimos neste país onde não há ressurreição à vista, só crucificações seletivas e um cheiro de gás que já deixou todo mundo tonto. Espero que tenham aproveitado este banquete de podridão. Mais um dia na política mexicana, onde a merda muda de cor, mas continua com o mesmo cheiro. Isso foi o chiqueiro. O curral da política se despede de vocês com o mesmo nojo de sempre, mas a língua mais afiada do que nunca. Luiz Berman. Nos vemos na próxima reviravolta. Até mais. Isso é o Chiqueiro, o curral da política com Luiz Berman.